Boa noite a todos, bem-vindos à Casa de Chico Xavier. Antes de iniciar a nossa reflexão da noite, vamos ler uma pequena mensagem que diz: expectativas criadas, frustrações esperadas. Toda expectativa que criamos com relação aos outros é de nossa responsabilidade. É perigoso para a saúde emocional de qualquer pessoa criar expectativas com relação a qualquer pessoa. A grande maioria dos seres humanos alimenta o ideal de ter sua expectativa correspondida. Não importa quem seja a pessoa, um dia ela não corresponderá ao que se espera dela. Somos todos aprendizes e devemos cuidar para atendermos aos nossos próprios anseios. Com as bênçãos do nosso Mestre Jesus Cristo, vamos iniciar a atividade pedindo que estas boas energias envolvam-nos, que as bênçãos do nosso Pai estejam em nossos corações, que os ensinamentos da noite também sirvam para as nossas reflexões, ilumine o nosso pensamento, fortaleça-nos no caminho, nos traga coragem, a perseverança, a confiança, amparados dos irmãos que trabalham na seara do bem. Que estas boas energias fortaleçam-nos e a paz do Mestre ilumine o nosso pensamento. Que assim seja. Passamos ali para o Diogo fazer a apresentação da noite. Esteja com cada um de nós essa noite. Hoje o tema da palestra é depressão, vírgula, não ponto final. A base para a palestra dessa noite vem das obras básicas e também de um livro chamado Vitória sobre a Depressão. É um livro psicografado por Divaldo Franco através do espírito de Joana de Ângeles. Essa obra ela tem 30 capítulos e ela é dedicada exclusivamente ao tema da depressão. Joana de Ângeles, ela trata a depressão nesse livro como, entre aspas, uma pandemia do mundo moderno. Um livro que foi escrito 20 anos atrás, e ela diz que a depressão é uma doença que exige tratamento com afeto, seriedade e responsabilidade, nunca com julgamento. Os pontos centrais dessa obra tratam que a depressão tem causas múltiplas. A benfeitora diz que ela se origina de causas numerosas e variadas, com efeitos que podem ser devastadores, incluindo casos mais graves, risco de suicídio. Ela diz que a depressão pode sim ter mecanismos obsessivos. O livro explica que alguns espíritos infelizes podem se aproveitar e se alimentar de quadros depressivos por meio de mecanismos obsessivos. Mas aqui, Joana de Ângeles faz uma ressalva, que isso é uma possibilidade, mas não é via de regra. Então, nem sempre há um mecanismo obsessivo por trás da depressão. Ela também fala, no livro, da necessidade da integração terapêutica. E o que ela quer dizer com isso? Ela diz explicitamente que deve haver uma integração entre ciência, psicologia, medicina e espiritualidade. Esses são os 4 pilares necessários para que a gente consiga vencer. E nenhum desses pode substituir o outro. Eles precisam caminhar juntos. A benfeitora fala sobre responsabilidade pessoal e aqui ela traz a necessidade do equilíbrio emocional, e a doutrina espírita nos traz isso, nos orientando e não nos isentando do trabalho interior necessário para vencer qualquer adversidade. Então tem a nossa parte que precisa ser feita. E por fim, ela traz um caminho de superação.
como a gente faz uma casa, é necessário ter os alicerces para manter essa casa sólida, ela traz aqui alguns pilares de sustentação para a vitória, que passam pela fé, pelo amor, pela disciplina mental e pela renovação interior. Esses são os pilares que ela traz aqui como fundamentais para a vitória sobre esse tema. Bom, baseado nesse livro e esse resumo básico que eu acabei de fazer aqui, nós vamos aprofundar e mergulhar um pouco mais no que ela diz, para podermos juntos estudar esse tema essa noite. Ela trata o tema como uma pandemia no mundo moderno, então nós vamos buscar as fontes para isso. A última pesquisa feita pela OMS, Organização Mundial da Saúde, mostra que 1 bilhão de pessoas no mundo hoje sofrem por problemas relacionados à mente. Na palestra anterior eu tinha falado sobre isso, mas 1 a cada 8 pessoas tem algum problema relacionado à mente. Quando a gente vai aprofundar esse número, 280 milhões de pessoas no mundo hoje sofrem de depressão clinicamente comprovada pela medicina. A ansiedade afeta 301 milhões de pessoas. Se a gente vai entrar mais a fundo e vamos pesquisar nessa pesquisa pessoas que têm problemas relacionados ao sono, insônia clinicamente comprovada, esse número chega a 16% dos adultos no mundo. Isso falando clinicamente testado. Quando a gente vai para números de pessoas que não conseguem dormir por distúrbios mais leves ou esporádicos, esse número triplica. Então aqui nós temos uma comprovação científica do que ela traz no livro. Realmente é uma pandemia do mundo moderno hoje, esses assuntos relacionados à mente, à depressão, à ansiedade, a distúrbios relacionados ao sono. É nesse sentido que a gente quer aprofundar a palestra de hoje. E quando a gente mergulha nesses números, vem algumas perguntas na nossa mente, né? O que é a depressão? De onde ela vem? Por que ela vem? Como que a gente consegue diagnosticar ela? E com muita humildade eu digo a vocês que eu não sou um profissional da área de saúde e o que eu trago aqui é o que eu consegui estudar ao longo do livro para compartilhar isso com vocês. Mas a gente vai tentar aprofundar bem o que a Joana de Ângeles traz através do Divaldo aqui. Ela caracteriza a depressão como a interação entre 4 dimensões. E nós precisamos entender essas 4 dimensões para poder compreender um pouco como que a depressão surge. Quais são essas dimensões? Tem uma dimensão que é a dimensão biológica, tem uma dimensão que é a dimensão psicológica, tem uma dimensão que é uma dimensão social e, por fim, a dimensão espiritual. Na dimensão biológica, eu posso trazer um exemplo para vocês que eu vivi. Estava me sentindo triste, estava me sentindo sem ânimo, sem disposição, sentia que meu organismo não funcionava corretamente, abatido, sono não estava legal e, como todo homem corajoso, né, eu fugia do médico a todo instante, né, não queria procurar o médico. Não, vai passar, vai passar, vai passar. Minha esposa marcou para mim um exame, uma consulta, e por livre e espontânea pressão, fui encorajado por ela a ir ao encontro do médico. Lá, após alguns exames, foi diagnosticado que eu estava com um distúrbio na tireoide. E segundo o médico, a tireoide é uma glândula que controla, né, algumas questões importantes do corpo, e como ela estava sobrecarregada, ela buscava energia e acabava me trazendo alguns sintomas como esse que eu estava sentindo. Por que eu trouxe esse caso para abordar vocês? Kardec nos mostra que é importante termos fé raciocinada. E aqui vem um importante comentário em relação à fé raciocinada. Eu poderia buscar na religiosidade, numa palestra pública, no passe, na água fluidificada, muitas questões para aquilo que eu estava sentindo naquele momento, que era uma questão biológica. Mas foi necessário um diagnóstico médico, uma medicação que regulou esse distúrbio, e a partir daí eu consegui regular a minha tireoide e os sintomas desapareceram. Teria que tomar uma medicação pro resto da vida, mas se eu parar de tomar medicação, 1 a 2 semanas os sintomas voltam.
O médico conseguiu diagnosticar isso. Só que no meu caso, o diagnóstico foi de uma tireoide, que se não diagnosticado corretamente pelo médico, poderia dar a entender outras coisas. E poderia, uma questão biológica, me trazer problemas de outras ordens, de outra natureza. Em muitos casos, não é tireoide. Em muitos casos, o corpo traz sintomas de que realmente pode ser um princípio de uma depressão. Por isso, a fé raciocinada é importante nesse âmbito biológico, porque ela vai comprovar e vai trazer para nós evidências daquilo que realmente pode nos ajudar, que é uma medicação, que é o acompanhamento médico, que é o acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Então, tem uma dimensão, que é a dimensão psicológica, a dimensão que é importante, biológica, que é importante nós estarmos atentos a ela. Isso é fé raciocinada. Tem um outro ponto importante, que é a dimensão psicológica. Aí nós vamos falar de coisas mais profundas, como traumas da infância. A pessoa pode trazer traumas da infância que podem acarretar na vida adulta problemas psicológicos e uma possível depressão, transtorno de ansiedade, por exemplo. A questão psicológica trata, por exemplo, algo que a gente vê muito na juventude hoje, término de relacionamento. Jovens, 18, 20 anos, terminam um relacionamento e a partir disso nasce um processo severo de depressão porque não conseguem enfrentar aquela perda. Acham que aquilo é o fim de tudo. Há também quebra do relacionamento, do casamento, por exemplo, onde uma das partes acredita que tudo acabou a partir daquele término, daquele relacionamento. E existem questões ligadas a perdas de entes queridos, por exemplo. Então, as questões psicológicas, elas são um pouco mais profundas. E elas são gatilhos que surgem em determinado momento da nossa vida, nos trazem lembranças de um momento ou de algo que nós enfrentamos e já passamos. E isso pode, sim, acarretar num processo depressivo, de ansiedade. Mas aí a gente precisa pensar, quando a gente trata dessa questão, que isso faz parte do currículo afetivo de muitas pessoas. Quem de nós hoje pode erguer a mão aqui e dizer que passará o resto da vida, que lhe resta no mundo encarnado, nesse plano, ileso a uma adversidade, ileso a uma perda? Ninguém. Todos nós passaremos por momentos de adversidade, de dificuldade e momentos de perda. O que muda de uma pessoa para outra são as ferramentas que cada um possui para enfrentar esse problema quando ele surge. Então é importante, quando a gente trata da questão psicológica, da depressão, entendermos quais são as ferramentas que nós temos à nossa disposição ou que nós estamos adquirindo para enfrentar esses problemas. Esses gatilhos que muitas vezes são incompreendidos, que não são bem trabalhados, que realmente ocasionam situações mais graves e mais severas. O Espiritismo entra com muita força nesse âmbito. O que o Espiritismo nos traz e nos ensina? Ele nos ensina a trabalhar a dor, por exemplo, com paciência. O Espiritismo nos mostra que é necessário e que é importante trabalhar na reforma íntima. O Espiritismo nos ensina que nós precisamos ter clareza sobre o nosso autoconhecimento. E por que o Espiritismo nos ensina isso? Porque a forma como a gente vai enfrentar esse problema no âmbito psicológico é de acordo com as armas que a gente possui para poder enfrentar. Às vezes, uma situação dessas pode representar para uma pessoa um peso e para outra pessoa um outro peso. O Espiritismo nos ensina, por exemplo, a trabalharmos com o perdão como uma ferramenta de autolibertação. O Espiritismo nos ensina, por exemplo, a trabalhar o luto como uma questão que vai doer, que vai machucar, mas que é necessário entender que há uma continuidade, que a vida continua, que a vida não cessa. Então, notem a importância do Consolador Prometido quando a gente trata desse tema
em ambos os aspectos até aqui abordados. Num âmbito com a fé raciocinada, no outro com reforma íntima e com as armas internas para a gente poder enfrentar e suportar esse tempo. Precisamos entender, e a doutrina espírita nos ensina, que nada é definitivo nessa vida. Tudo continua. Temos uma terceira dimensão, que é a dimensão social. E aqui um exemplo que eu trago para vocês de algo que nós estamos vivendo no mundo hoje. Imaginem uma família que mora hoje em meio à guerra de Rússia e Ucrânia. Como é que uma família dessa vive? Sabendo que a qualquer momento pode cair uma bomba, vendo entes queridos, amigos, familiares partindo a todo instante em virtude de uma guerra, por exemplo. Isso é dimensão social que pode ocasionar um processo depressivo. Nós vivemos há anos atrás uma pandemia que necessitou do isolamento de muitas pessoas. E essa pandemia resultou em muitas pessoas, a partir desse isolamento, um processo depressivo. Muitas pessoas perderam entes queridos na pandemia e isso também trouxe sérios problemas psicológicos em quem sofreu essas perdas. Quando a gente fala da dimensão social, por exemplo, a gente precisa lembrar também de questões econômicas. Endividamento, por exemplo. Tem pessoas que acham que porque estão endividadas naquele momento, não tem mais perspectiva de continuidade. Isso é a dimensão social do processo depressivo que pode ser agravado por essas questões aqui. Uma outra coisa, muito presente nas nossas vidas também. Não agora, para não me deixarem sozinho aqui na palestra, mas depois peguem o celular de vocês e olhem o que aparece no feed de vocês. Quem tem e quem usa redes sociais. Tem pessoas que vivem no mundo, na bolha da violência, da fofoca, da intriga, de coisa pouco edificante através das redes sociais. Isso traz para aquela pessoa um mundo paralelo, um mundo que não é o mundo real na sua totalidade. Aí, imagina uma pessoa que perdeu o emprego e que abre a rede social e vê todo mundo viajando, todo mundo se divertindo, 30 segundos de uma felicidade de 24 horas, e aquilo dá a ela, bom, eu estou aqui numa vida muito sofrida, estou passando dificuldade, as pessoas, todo mundo, então para mim não faz mais sentido a vida. Isso é a dimensão social do problema. E é importante levar em consideração isso. Isso tudo pode disparar um agravamento de um quadro depressivo ou um princípio de um distúrbio de ansiedade, por exemplo. O que mudou nesse caso não é a pessoa. Ela não teve nada biológico dentro dela, ela não teve um trauma psicológico da infância, nada ao redor. O que mudou foi realmente as coisas que acontecem em torno dela. Nós temos que levar em consideração que isso pode sim afetar muitas pessoas hoje. Nós falamos até aqui do corpo, nós falamos até aqui da mente, nós falamos até aqui do mundo ao nosso redor e agora vamos entrar na questão psicológica, na questão espiritual, desculpe. A dimensão espiritual, ela precisa ser abordada em várias frentes. Como Joana de Ângeles fala, a obsessão pode ou não ser um dos fatores, mas é importante considerar. É importante considerar porque se nós estamos nesse momento com pensamentos e com sentimentos positivos, o que nós atraímos para perto de nós? Bons espíritos. E se nós estamos num processo depressivo, às vezes, ou num processo de maus pensamentos, de maus hábitos, o que a gente traz para perto de nós? Espíritos que estão alinhados com aquilo que nós estamos sentindo ou pensando naquele momento. E é aí que a obsessão pode sim fazer parte de um processo ou agravá-lo. Espíritos infelizes, com a janela aberta para aqueles sentimentos, podem se aproximar e atuar em relação a isso junto de nós. André Luiz nos ensina e nos diz, nas suas obras, que tudo começa no campo do pensamento. Então, você quer saber que tipo de influência você está recebendo? Observe os seus pensamentos. Eles vão dizer quem está ou quem não está perto de você nesse instante.
Você tem um anjo bom, você tem um mentor espiritual que te acompanha todo o tempo, mas ele precisa da janela aberta e da conexão com ele para poder te ajudar. E muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa conexão, não conseguem ter essa janela aberta. Há um bloqueio em relação a isso. E o trato na dimensão espiritual pode ajudar, pode auxiliar a enfrentar e a suportar isso. Há uma outra questão na dimensão espiritual que nós precisamos também entender. Nós somos espíritos eternos e nós tivemos várias existências antes dessa. Várias existências antes dessa. E quando a gente teve várias existências, vamos parar para pensar um pouquinho. Quantas pessoas eu já feri nas minhas existências anteriores? Quantas pessoas já me feriram em existências anteriores? Quantas vezes eu abandonei e quantas vezes eu fui abandonado em existências anteriores? Quantas vezes eu traí e fui traído? Quantas vezes eu tive um revés financeiro ou eu causei um revés financeiro para alguém? Isso tudo é como se nós tivéssemos, ao longo de existências anteriores, gavetas, onde isso tudo fica armazenado. E quando a gente vem para cá, a gente vem para organizar uma dessas gavetas, ou a gente vem com algum propósito. Só que quando surge uma situação, por exemplo, de abandono na nossa vida, pode acontecer de uma dessas gavetas se abrir. E aí aquele abandono, que é o olhar de uma outra pessoa, parece algo pequeno, para aquela pessoa que viveu, que teve aquela gaveta aberta, aquilo pode significar algo muito profundo. Isso vale para qualquer sentimento. Então, muitas vezes a gente não consegue entender de onde é a gravidade daquilo que para muitos parece algo muito superficial, muito fácil de se combater, mas para aquela pessoa isso traz uma marca lá de trás de uma gaveta aberta, e essa gaveta aberta pode ser muito difícil de se suportar e de se organizar naquele momento. Então a dimensão espiritual também pode ter a ver com essas gavetas que são abertas. E quando a gente sente tudo isso, seja no corpo, seja na mente, seja o mundo ao nosso redor, seja espiritualmente, o que acontece conosco? A gente fica triste. Vem uma tristeza profunda que se aproxima de nós, e essa tristeza por si só já é um sinal amarelo. A tristeza, ela é da ordem da perda, ela é da ordem da escassez, da falta de sentir valor nas coisas. E essa tristeza, ela pode estar relacionada, como eu já falei, ao corpo, à mente, ao mundo à nossa volta, a questões espirituais. Só que quando a gente passa o sinal esse sinal amarelo, quando a gente ultrapassa ele, aí o sinal fica vermelho. E quando o sinal fica vermelho, o sentimento já entra na ordem do desespero. A gente começa a pensar que não tem mais forças, a gente começa a pensar que nada mais faz sentido, a gente começa a pensar que preciso encerrar com isso, preciso fazer com que isso acabe. E é exatamente aí que a doutrina espírita entra com muita força. É exatamente aí que o Consolador Prometido cumpre o seu papel. Não o papel de nos arrancar a dor, mas o papel de nos fazer compreendê-la. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito sobre isso. Ele trata a relação entre desespero, loucura e suicídio. E ele apresenta a função consoladora da doutrina diante de tudo isso. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, Kardec fala da serenidade construída pela fé raciocinada, pela confiança na continuidade da vida, como proteção a desfechos mais extremos. Se tu acredita que a vida continua, então não é um ponto final aqui. É um momento. E isso é muito importante. E esse papel o Espiritismo cumpre e tenta nos alertar a todo instante. A maior parte, diz Kardec,
dos desequilíbrios mentais graves nascem da vicissitude que a pessoa não consegue suportar sozinha. O suicídio, especificamente, é descrito como fruto do descontentamento somado à ausência de uma perspectiva de continuidade. Se eu acredito que tudo acaba aqui, eu acabo cometendo esse ato. Mas não acaba aqui. A notícia é essa. O que o Consolador Prometido nos mostra é que não acaba aqui. Por isso, é importante nós entendermos que essa dor vai passar. Como eu disse antes, o Espiritismo ele não apaga a dor, mas ele consegue te dar o alento, o entendimento dela e o que acontece após a vitória dela. Agora vamos pensar um pouquinho, e eu preciso muito que, se você passa por isso, passou por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso próximo a você, eu peço para que você escute por um instante, com muita atenção. A dor, ela é passageira. Tudo que pertence ao mundo material é passageiro. Eu disse tudo. O elogio vai passar. A crítica, ela vai passar. O aplauso vai passar. A pedra que alguém atirou, ou que você atirou contra alguém, vai passar. Nada disso fica. Nada disso fica. O que fica de verdade é o amor que você conseguiu praticar e é o bem que você conseguiu viver, mesmo com a dor presente na sua vida. Ninguém está proibido de tropeçar. Todos nós tropeçaremos ainda e muito. Mas nós estamos convidados pelo Espiritismo a continuar. A nossa hora não foi ontem, quando nós fraquejamos. A nossa hora não vai ser amanhã, quando nós também vamos fraquejar. Mas a nossa hora, ela é hoje. A nossa hora, ela é agora, onde nós somos convidados a continuar. E para me apoiar nisso que eu estou falando agora, eu trago um texto de Joana de Ângeles, que está no livro Vida Gloriosa. Eu abro aspas porque eu vou falar agora. Não temas os teus próprios calvários, os momentos em que a dor parece definitiva, em que a incompreensão dos outros pesa mais do que deveria. Porque é justamente depois da noite mais escura que a luz aparece com mais força. Nenhum sofrimento, por mais real, por mais profundo que ele seja, tem a palavra final sobre a tua história. Continue. O espírito de amor que rege o universo não abandona quem ainda busca, mesmo que tropeçando, seguir adiante. Do que vale salvar o mundo e perder a alma? Indagou Jesus aos seus discípulos, ensinando que o auto-amor é de muita importância na execução da tarefa espiritual na Terra. Se cada servidor do Evangelho se preocupasse em fazer o bem, a parte que lhe cabe, mais facilmente seria instalado o reino dos céus sobre a terra sofrida. Não te rejubiles, portanto, ante o aplauso, que se pode converter em pedradas, nem desanimes antes do apedrejamento, que pode se transformar em futuras ofertas de flores de alegria. Tudo passa com rapidez no mundo dos sentidos físicos, permanecendo somente o amor e o bem que tu possas fazer. A tua hora é esta, não foi ontem, não tampouco será amanhã. Hoje é o teu dia de renovação e de construção da futura harmonia. Continue capinando o teu jardim, dele arrancando as ervas más que medram com facilidade e plante um trigo bom que se converterá em pão. O Senhor espera por ti. Não te detenhas pelo caminho em autodefesas
ou autojustificações, nem em recriminações. A tua contribuição é o amor incessante na seara em que tu te encontra nesse momento. Meus irmãos, se em algum momento passou pela cabeça que o ponto final resolveria tudo, eu digo a vocês que ele não é. Pense um pouco sobre a tua existência e sobre a tua jornada. Você não veio para esse plano sem apoio, sem amparo. Alguém te ensinou a falar, pessoas te ensinaram a caminhar, pessoas te ensinaram o que é o amor, professores passaram pela tua vida, mentores, amigos, familiares. Muita gente passou pela tua vida até aqui. Portanto, a tua caminhada não é solitária. E a vida nunca foi só sua. É importante pensar e refletir sobre isso. E quando a gente pensa que as coisas perdem o sentido, precisamos ter o entendimento que a vida não cessa. O que faz pensarmos em pôr um ponto final? Uma perda? Uma doença? Uma decepção? Um luto? O convite que eu quero fazer aqui a vocês essa noite é para nós trocarmos esse ponto final por uma vírgula. Por uma vírgula. A nossa história, ela segue, segue e segue. Estou sofrendo por uma perda, vírgula. Vai passar. Estou sofrendo por uma dor física, psicológica muito grande, vírgula. Vou partir em pouco tempo, vírgula. A vida continua. É isso que o Evangelho de Jesus nos ensina. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E sabe por que eu proponho trocarmos ponto final pela vírgula? Porque Jesus está nos esperando na angelitude, de braços abertos. Como ele esperou por Paulo de Tarso, ele espera por você. E o abraço de Cristo em você é para reconhecer que você foi vitorioso. Muito obrigado a todos pela atenção. Que tenhamos uma ótima noite. Podamos levar no nosso coração as palavras de Cristo. Muito obrigado. Vamos aproveitar esse momento de harmonia e unir os nossos pensamentos, elevar uma prece ao Mestre Jesus Cristo, para agradecer por esta grande oportunidade de estarmos juntos, aprendendo, buscando esse conhecimento para fortalecer o espírito, buscar na luz do Evangelho essa coragem, quando diz: sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, que serei aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei a sua lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Com as bênçãos de Deus em nosso coração, que ela nos acompanhe de retorno aos nossos lares, preencha nossa casa e chegue também aos nossos familiares.
Que Deus nos abençoe e nos ampare. Que assim seja.